Meio-dia e 13 agora, já está comigo aqui o doutor Antônio Gomes da Rosa, que é psicólogo, psicoterapeuta, para a gente falar do Setembro Amarelo, de prevenção do suicídio, mais uma data importante ligada à saúde, dessa vez mental, que é fundamental ainda mais, rimou até, né? Fundamental, justamente na época de pandemia ainda que estamos vivendo, quase acabando, se Deus quiser, logo vai acabar essa pandemia louca. Tudo bem, doutor? Bem-vindo aqui ao BG. Muito obrigado, Rodrigo, e aos telespectadores. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo, qual a importância dessa data e o que leva, hein, doutor? Não sei se dá para responder em pouco tempo isso, né? O que leva uma pessoa a cometer suicídio? Então, por conta da pandemia, a gente toma muito mais cuidado, né? Muito mais atenção às danificações emocionais, às vulnerabilidades psíquicas em que as pessoas estão passando por conta das incertezas, medos, dúvidas e tristezas, né? O Setembro Amarelo, ele vem fazer um apelo justamente para um fato que existe num número estatístico muito alto, próximo a nós, que são os suicídios, né? E o suicídio muitas vezes ele está ligado a alguns transtornos, algumas doenças mentais ou a algum tipo de danificação emocional que a pessoa não tem identificado. Então a gente trata muito mais direto das questões relacionadas ao uso de drogadição, às doenças como depressão, né? E os transtornos bipolares. Muitas vezes estão escondidos atrás do ato suicídio. A principal doença que leva ao suicídio é a depressão, doutor? A depressão é um carro-chefe, ela precisa ser olhada com muita atenção, né? Ela não é uma doença de quem tem a mente vazia, de quem não tem o que fazer, é uma doença que está acometendo muitas pessoas em volta de nós e ela é, sim, um dos mais perigosos, digamos assim, transtornos que pode levar a pessoa, no momento de total desânimo e sem nenhuma fé mais em si na sua vida, a tomar a atitude do suicídio. Sinais, doutor, da depressão. Isso sempre é fundamental a gente falar aí para quem está em casa. Quais são? É importante observarmos as pessoas que têm reclamado muito da vida com palavras do tipo de que já não tem mais muito o que fazer, né? Ou seja, ela já não se coloca mais como um agente importante na vida. Esse é um item bem sério para levarmos em consideração. Se a pessoa já tem um histórico desses transtornos que eu falei há pouco, né? E aqui nós fazemos um diferencial que não é um pensamento de morte. Quem já não disse muitas vezes, né? Ah, que vontade de morrer, que vontade de ir embora, acabar com isso. Eventualmente se fala isso é um pensamento de morte, é natural ao ser humano, né? Mas nós nos preocupamos com as ideações suicidas. Se a pessoa está falando muito repetitivamente de que não tem mais o que fazer, de que não tem mais condições, não tem mais chances, de que está tudo muito sem graça, aí nós temos que olhar para ela com bastante seriedade. Doutor, tem uma participação aqui pelo WhatsApp, pergunta aqui chegando para a gente, da nossa audiência do Balanço Geral, da Lair. Gostaria de saber se a cura para pessoas idosas é mais demorada e por quê? Da depressão? Deve ser isso, sim, né, doutor? E aí? Okay. Pessoa de idade, demora mais para curar? O nosso cérebro tem todo um metabolismo tal qual o nosso estômago, o nosso fígado e intestino, inclusive a nossa força muscular. À medida em que nós envelhecemos, nós vamos diminuindo todas essas oportunidades de desenvolvimento, né, e de atividades. Para as doenças também psicológicas, para o sofrimento psíquico, o idoso, quando ele está dentro desse quadro, ele necessita de muito mais atenção, porque ele não tem já os seus projetos e a sua altivez de vida para o dia seguinte. Ele já está num processo, vamos dizer assim, de findar aqueles projetos dele, né? Nós estamos falando aqui de quem tem mais de 80 anos de idade. Não que seja uma regra, mas é natural que nós, dos 80 aos 100, morremos, né? Então, por conta dessa baixa de projeção para a vida, nós temos um complicador aí para o idoso. E aí a gente então tem que trabalhar bem com o presente do idoso e fazendo um resgate de toda a valoração dele, da história que ele vem fazendo até aqui. Que contribui muito, com certeza. Exatamente. Né, doutor? Para terminar, acho que é importante finalizar com uma pergunta que é a seguinte.
Como é que as pessoas, a família, os amigos, pessoas mais próximas podem ajudar alguém que está com depressão para sair dessa? Nós temos que começar por não diminuir a importância de quem reclama e de quem se queixa. Muitas vezes a pessoa, se é muito queixosa, nós logo já fugimos dela e dizemos, né? Sai daqui, seu queixoso, né? Mas nós temos que dar uma boa escuta para quando a pessoa fala alguma coisa que não é da normalidade, da naturalidade, da preservação da vida. Então não diminua dizendo, tu está sofrendo isso? Eu sofri muito mais. Tu está menosprezando essa pessoa com o sofrimento dela. Sim. Dê atenção, escute e veja se o que ela está falando tem um fundamento mais arraigado numa doença ou é alguma coisa passageira. Uma boa dica para a gente encerrar nossa conversa aqui com o Antônio Gomes da Rosa, psicólogo e psicoterapeuta, que esteve com a gente aqui no quadro Doutor Responde do Balanço Geral. Doutor, obrigado, né? Até a próxima. Felicidades. Um abraço, até mais.